In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos estas missas. Nossa Santa Igreja se coloca de negro para sufragar as almas dos fiéis defuntos, depois de ter se alegrado ontem com a festa de Todos os Santos. É muito maternal da Santa Igreja se alegrar com alegrias eternas e no dia seguinte se afligir com aqueles que estão sofrendo. É mais ou menos em comparação com, sofre a Sexta-feira Santa com Nosso Senhor, mas aí se alegra com a sua ressurreição. Mas com os santos é diferente, não celebra os santos na sua glória e no dia seguinte se aflige a igreja durante essas orações e todo o ofício, tudo fúnebre, porque essas almas estão sofrendo horríveis penas. Infelizmente, nós modernos e por liberalismo católico, entre aspas, o católico vive para ir para o purgatório. Isso é muito ruim, porque infelizmente quem vive para ir para o purgatório para lá no quinto dos infernos. Não. E aqueles poucos que buscaram o céu nesta vida, eles caíram lá no purgatório. Mas com este tempo de tão poucos sufrágios que a igreja sempre reza por eles, mas os membros nem sempre, então nós temos um acúmulo de muitíssimas almas no purgatório. Porque a justiça de Deus se faz ali estritíssima, justíssima sempre, mas com um rigor sem igual. E a misericórdia de Deus também se faz muito presente, porque se não fosse o purgatório, praticamente todo mundo iria para o inferno. É uma bondade de Deus imensa o purgatório. Mas aquelas benditas almas que são santas, estão ali só esperando essa purificação, elas dependem da justiça de Deus que não tarda e não falha em nada e pesa sobre eles, e depois depende da boa vontade nossa, que são somos membros da igreja militante, que podemos ajudá-las. Elas não podem por elas mesmas, nada mais que sofrer aquelas terríveis chamas. E, muito provavelmente os santos do céu podem fazer alguma coisa muito mais do que nós por elas, mas é próprio da igreja militante honrar a triunfante e expiar, sufragar a purgante. Então, é um dever nosso. Por isso a igreja sempre, em todos os ofícios, dá-lhe, não, Senhor, que as almas dos fiéis, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Repetimos isso com todas as horas canônicas. Depois a igreja sempre dedica as segundas-feiras, e as almas pias também, para rezar pelas almas do purgatório. E nós deveríamos fazer isso sempre com as indulgências que tentamos alcançar, com as nossas obras, porque só cada um de nós temos inúmeros antepassados e muito provavelmente, em sua grande maioria, esperamos em Deus que estejam no purgatório, pelo menos lá. E aí temos então, vamos ao quarto mandamento, o dever de piedade para com os nossos defuntos, que é uma obrigação e uma obrigação grave. E essa obrigação posta em prática nos tempos modernos é uma obrigação que as pessoas não cumprem. Se tem um enterro muito pagão, infelizmente são notícias que vemos, não, são coisas que vemos, não que nos disseram. Quando vamos a um velório, é uma coisa lamentável. O último que eu tive a felicidade por defunto de ir, mas infelicidade minha por ver a triste realidade. O defunto, quem acompanhou o defunto era o crucifixo e as velas que estavam do lado, e o padre que foi lá rezar. E as coisas eram celulares ligados e todo mundo conversando lá fora, hein? Se reuniram para que rezar alguma coisa. E essa eu pensei, eu tive a triste sorte de estar em um lugar impio, mas todos os outros do cemitério estão fazendo a mesma coisa. Hein? E aí nós vemos o quê? Uma morte, sabe Deus como?
e depois, vamos supor, uma mínima disposição para se salvar está no purgatório. Agora, se depender daqueles que estão ali com aquele celular devotamente, aquela alma vai arder no purgatório até a consumação dos séculos. E isso é um terror, isso é muito lamentável, porque é a extremada falta de caridade. E é um amigo, é um parente, não estou falando de um desconhecido, e pior, se fosse um desconhecido, pelo santo batismo, nós temos uma obrigação de sufragar todos os nossos. São os católicos que vão ao purgatório. Então, são nossos irmãos, com a propriedade da palavra, filhos da mesma igreja que somos filhos, que nós devemos sufragar. Então, imaginem, queridos fiéis, quantas almas estão no purgatório. E, infelizmente, as pessoas não morrem com sacramentos que ajudam a abreviar um pouquinho ou muito, dependendo da devoção do sujeito, aquelas chamas infernais. Então, estão ali sofrendo horrores. E, por consequência mais terrível, a Igreja Conciliar, com todas as suas reformas, coloca todo mundo no reino dos céus. A missa de hoje, para muitos, a missa deles será rezada com cor branca, porque todos estão na casa do Pai, como eles dizem. Enquanto estão celebrando lá muitas alegrias, aquelas almas estão, no melhor dos casos, lá na última e mais profunda chama do purgatório. Então é terrível, é assustadora a realidade do purgatório, porque a justiça de Deus, repito, pesa sobre tudo que foi feito. E no purgatório se expia as multas por cada pecado que nós cometemos, que são chamadas penas. E se nós não sofremos nesta vida, porque o homem moderno também não sabe sofrer, então acumula tudo na lista da divina justiça para o purgatório. Não existe outra. Ou sofrer nessa vida com resignação, ou pagar até o último centavo, como diz Nosso Senhor, naquele fogo que é um fogo infernal. A propriedade do infernal não é exagero do padre, retórico, de modo algum. Santo Tomás ensina, e a Igreja também, que a mesma chama do inferno que castiga os réprobos é a que purifica os escolhidos. Então nós temos o mesmo fogo do inferno, que não é qualquer coisa, é infernal, para castigar demônios e condenados, que vai purificar as almas do purgatório. Então é um fogo terrível. Se é uma chama que tem propriedade de castigar com toda a justiça Satanás e os seus, e os condenados que são do demônio, quanto mais imagine uma alma devota que vai sofrer a mesma chama, mas com uma diferença. Aquela do inferno estão privados e estão sofrendo o dano, ou seja, a pena de dano. Nunca verão a Deus, então tem um desespero eterno junto com aquele fogo. Agora, as almas do purgatório estão privadas temporariamente de ver a Deus, mas como elas amam a Deus e desejam muitíssimo, esse desejo junto com aquele rigor do fogo é um horror para elas. Por isso, a igreja reza e nós devemos fazer obras que tenham bastante riqueza, não rezar bobagens, porque não serve para nada, só para perder tempo. Então nós temos obras substanciosas, como a Santa Missa por excelência, e ao não ter santas missas, nós podemos nos unir às santas missas que se celebram por aí espiritualmente, é a comunhão dos santos, unir-se à Santa Missa, ou fazer-se dizer missa pelos nossos defuntos, uma obra também muito boa, ou ir comungar por eles também. Depois nós temos o Santo Rosário, depois da Santa Missa, que tem muitíssimas indulgências. Talvez uma das obras mais enriquecidas com indulgências. E depois do Santo Rosário, a Via Sacra, que tem também muitíssimas indulgências, é uma obra árdua e que todo mundo pode fazer, inclusive em suas casas, mesmo não tendo as estações. Tem uma bênção do crucifixo, se coloca as estações dentro do crucifixo. E, bom, se reza e com santa devoção e desejo de alcançar indulgência por essas almas. Depois nós temos as esmolas, tão difíceis de dar, porque o homem cada vez mais fecha a sua mão, porque seu coração está fechado a Deus, e o seu coração está fechado à caridade, que é rezar por um ente querido, por um antepassado, que devia ser muito fácil para nós. Então, bom, estenda a mão e dê alguma coisa para o miserável. Esta esmola pode ser dinheiro ou um alimento, ou qualquer ajuda dada para alguém. Mas também São João Damasceno explica que quando nós
colocamos velas nos túmulos, é uma esmola que se faz e tem o mesmo mérito. Por isso, para um piedoso racionalista supostamente católico, parece uma bobagem que as velhinhas vão lá no cemitério, naquele cruzeiro que está cheio de imundícies, entre macumbas e coisas, tem as velhinhas devotas no meio. E as pessoas falam, mas para que serve uma vela? Porque está lá no purgatório, está no céu, isso daí não tem sentido. Tem um sentido imenso. Quando se coloca uma luz ou em cima do túmulo, uma vela, uma lamparina em cima do túmulo daquele sujeito, nós estamos iluminando. E temos que pensar no costume antigo que não havia luz elétrica. Então os fiéis, para fazer uma caridade para com Deus, davam velas para o templo, e eram as velas que se acendiam nos altares. Então era uma esmola, estavam dando luz. E também faziam isso na tumba dos mártires para honrá-los, por isso nós acendemos velas para os santos. E dos defuntos também, dando aquela luz material, mas com uma conotação da caridade, porque ele é filho da luz, é filho de Deus, para que o seu túmulo não fique numa escuridão física, mostrando que ele não deve estar numa escuridão espiritual. Então, uma vela material está cheia de uma conotação da fé, porque quem morre tem que estar com a luz de Deus, e também lembra aquele que acendeu a importância de estar iluminando para que ele saia daquelas trevas que é o purgatório. Mesmo que seja um fogo, ali é um lugar de trevas, porque Deus tirou da chama do inferno todo o esplendor de um fogo. Fogo é belo, mas se é o mesmo fogo, sendo o mesmo fogo, o do inferno, do purgatório, não tem esse esplendor. Então, estão num lugar de trevas, de terror, assustador. Então, com essa piedade católica praticada por todos os séculos da Igreja, voltar a acender nossas velas. Essas velas elétricas com aquela bateria, isso é uma bobagem, hein? Faz parte da caridade, do sacrifício, comprar a vela. Então é um gasto. Pode ser aquele maço de cigarro queimado para um vício, que vamos pela alma do Bisa converter em uma vela, ou converter isso numa espórtula de uma missa, ou converter isso numa esmola para um miserável, e tem o mérito de muitas coisas, da mortificação, nesse caso, da caridade, com a intenção de sufragar a alma, e a devoção, porque quem vai acender uma vela ou dar uma esmola, ou pedir uma missa, também se enriquece. Isso é uma prática que eu salento, porque muitas vezes nós, vendo os abusos da piedade sem instrução, que acontece ainda muito no modernismo, e um espírito bem racionalista que às vezes sopra entre nós, nós temos certos, às vezes falar isso é bobagem, isso é coisa de velhas antes, não, mas não, isso é coisa católica. O mesmo São Jerônimo, contra a vigilância, recomendo que leiam essa carta, é de muito bom humor, ademais, e de muita seriedade. Havia um infeliz chamado Vigilâncio, que era um Lutero na época de São Jerônimo, praticamente isso. E era um homem que, Vigilâncio, odiava as imagens, relíquias dos santos debaixo dos altares, parecia bobagem, e ele critica o costume específico que os católicos daquele século, daquele então, tinham de ficar visitando o túmulo dos mártires e acendendo velas. Então São Jerônimo, ele vai dizer, não, nós acendemos velas nos túmulos mártires não por necessidade, porque bom, o sol brilha todo dia, não é por questão de luz, mas é para não cair nas trevas da sua ignorância, vigilância. Um ignorante, porque só vê a luz material e não transcendeu, que tem uma razão espiritual anexada a esta prática tão simples e tão meritória, porque é uma esmola que se dá para aquele defunto, e se for para um santo, aumenta a glória acidental de um santo. Então imagine os senhores, todos nós vamos imaginar, quando chegar o juízo final, vermos as almas que foram sufragadas pelas nossas obras simples, e de repente aparece, não sei, Santa Gertrudes, com uma glória acidental, porque acenderam suas velas, honraram a sua imagem, fizeram novenas para a sua glória. Então, nada dessas coisas ficam desperdiçadas. Deus vai aumentar a glória dos seus santos, que foram honrados, inclusive, com esse elemento simples, como uma vela. Depois, outra obra que devemos fazer, à medida da possibilidade de cada um, é jejum.
Jejuar é uma obra muito meritória aos olhos de Deus Nosso Senhor, que também tem a graça de merecer, às vezes, a conversão de um pecador, obter graças, frear desatinos causados pelos vícios e também o mérito de sufragar as benditas almas do purgatório. Então, temos este mês. A igreja não obriga nenhuma prática dessas, mas são práticas propícias para este tempo que vamos dedicar o mês praticamente inteiro para sufragar a alma dos nossos queridos entes que estão no purgatório. Então, queridos fiéis, essas são as práticas e diante desta realidade da justiça divina e das inúmeras multas, penas que essas almas cometeram, então temos uma obrigação séria de fazer alguma coisa, ou muitas, ou variando entre todas essas práticas, para tirar as almas do purgatório. Tem um poema de um espanhol, não vou me lembrar o nome, ele dizia assim que tirai-me, era movendo a devoção para com as almas do purgatório, ele dizia assim, tirai-me de aqui porque se Deus permitisse que uma chama, uma chispa, tocasse todos os montes, eles se derreteriam. Então, tenha piedade de mim, cristão, tenha piedade de mim. E olha que é uma chispa que poderia consumir toda a terra com seu furor. E esta alma, ou as almas dos nossos, estão dentro de uma, e não é brincadeira, isso é terrível. Muitas dessas almas talvez estão ali por nossa culpa. Muitos pais estão no purgatório por causa dos seus filhos. Isso é uma coisa lamentável. Talvez uma resposta má foi respondida má por alguém, talvez um vizinho, e por causa desta nossa... Ele também está no purgatório por nossa culpa. Então, se foi por nossa culpa que alguém foi para o purgatório, deve ser por nossos méritos que ele também saia dali. Então, queridos fiéis, pensando nisso, durante esse santo sacrifício, se unam à cruz de Nosso Senhor e comecem hoje, então, a oferecer por os seus e todas as almas dos fiéis um sufrágio para salvar a essas benditas almas. E depois, certamente, a gratidão destas almas será imensa. Imaginem que tiramos seu fulano do purgatório com nossas orações, ele vai ver a Deus, ele anseia por ver a Deus. E foi a vela que deixada lá no cemitério, ou em casa, seja onde for, que tirou o seu fulano do purgatório. E ele vai lá adorar a Deus, nosso Senhor, e vai dizer, Senhor, abençoe aquele infeliz que se lembrou de mim. E não deixa que ele passe mesmo as coisas que eu. E é um santo no céu que rezará por nós. Imagine se a oração de um simples mortal como a nossa tirou uma alma do purgatório. Imagine de um santo grato àquele que o tirou daquela chama infernal. Então rezemos, seja por interesses de abreviar o nosso purgatório, seja pelo dever de caridade, seja por qualquer uma dessas razões, mesmo estranhas, mas em todo caso nobre, porque, bom, facilitará a nossa salvação em qualquer uma delas, já que mesmo que sejam estranhas como uma intenção interessada, em todo caso tem a nobreza que é buscar ajudar alguém e ser ajudado por este pela gratidão católica que essas almas têm sempre, porque são da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.